Para exportar seu projeto para o formato DWG, selecione o comando Menu Arquivo, Exportar, Exportar DXF DWG. Após selecionar o comando, a janela com as opções de exportação DXF DWG abrirá. As opções selecionadas aqui irão definir como seus desenhos do documento atual serão exportadas para o DWG. Conhecer bem essas configurações são muito importantes para obter um DWG fiel ao desenho que possuímos aqui no Vectorworks. A primeira configuração é este campo Ajustes. Aqui você pode salvar e gerenciar suas diferentes configurações de exportação. O segundo ponto a ser configurado é referente ao mapeamento de classes e layers. Se a estrutura de classes ou convenção de nomenclaturas usadas no Vectorworks for exclusiva de seu escritório, mas as layers do DWG exportado precisam aderir a uma convenção de nomenclatura diferente, você pode mapear suas classes ou camadas para um outro padrão identificado. No formato de arquivo, você poderá selecionar qual o formato a ser exportado, DXF ou DWG, assim como a versão do mesmo. Muito importante estar atento à versão do DWG que o programa do usuário destinatário suporta. Procure usar sempre a versão mais recente suportada. Caso tenha dúvidas e seja possível, pergunte ao projetista destinatário para que consiga abrir seu DXF ou DWG corretamente. Nesta área, Conversão Classes-Camadas, você deve selecionar o que será traduzido como layers no DWG, as classes ou as camadas do seu documento Vectorworks. Via de regra, exportamos as classes como layers no DWG, já que as classes são normalmente usadas no Vectorworks para organizar o que separamos no CAD, como as layers. Por exemplo, a disciplina elétrica, hidráulica, mobiliário e outros tipos de elementos como paredes, pisos e etc. Para que as classes invisíveis sejam exportadas, certifique-se de selecionar o botão de opção Exportar como layers DXF DWG congelados. Caso contrário, essas classes invisíveis não serão incluídas no arquivo DWG exportado. Se a opção Exportar camadas como arquivos separados estiver ativa, o Vectorworks exportará cada camada de projeto como um arquivo DWG diferente. Aqui temos o exemplo dessa opção habilitada. Se essa opção estiver desativada, o Vectorworks exportará um único arquivo DWG com todos os elementos presentes em todas as camadas. Aqui temos um exemplo dessa opção desabilitada. Os arquivos DWG não suportam várias escalas, por isso recomenda-se que se preserve a aparência do desenho no arquivo exportado, estabelecendo uma escala comum. As camadas de folha serão exportadas em 1 para 1. No entanto, para as camadas de projeto, o usuário pode selecionar a escala a ser usada para redimensionar o restante das camadas. Aqui, na área de exportação de folhas, a opção Exportar somente camada de projeto irá exportar uma vista plana de seu modelo 3D, na vista que estiver no momento da exportação. Exportando camadas de folhas, você pode exportar uma única folha, todas as folhas ou uma combinação específica de folhas. Nesse processo, o Vectorworks exportará um arquivo DWG com o projeto e uma aba de layout com a folha exportada. Ao habilitar a opção Exportar Viewports como gráficos 2D no Model Space, o Vectorworks exportará a camada de folha para o espaço de trabalho do arquivo DWG. Caso a opção Exportar Viewports de camadas de projeto como arquivos separados estiver ativa, o Vectorworks exportará cada viewport como um arquivo DWG separado e com o nome da viewport. Para definir quais elementos serão exportados e como serão exportados, temos essas opções. A primeira opção, caso selecionada, exportará apenas os objetos que estiverem selecionados no momento que seleciona o comando de exportação. A segunda opção exportará todos os elementos presentes na camada de projeto como gráficos 2D nivelados. E por fim, essa terceira opção exportará os objetos com seus atributos, estilo de preenchimento, traços, cores, etc., de acordo com a visualização de dados ativa. Já para os textos e cotas, as configurações estão relacionadas ao comportamento da aparência das cotas. Preservar fontes mapeadas na exportação fará a exportação utilizando a fonte mapeada. Caso contrário, o texto será exportado usando a fonte original.
Se a opção Preservar a aparência de textos em cotas CIA estiver ativa, o Vectorworks transformará cotas em blocos no DWG e manterá suas aparências. Porém, se essa opção estiver desabilitada, as cotas do Vectorworks será convertida em cotas do DWG e ficará com a aparência pré-definida de cotas do DWG. Aqui podemos ver a diferença dessa opção habilitada e desabilitada. Na área de Arquivos e Preenchimentos 2D, configuramos a exportação dos diferentes tipos de preenchimento. Com a opção Exportar preenchimentos 2D habilitada, o Vectorworks exportará os preenchimentos sólidos, como wipeouts e hachuras sólidas. Se essa opção estiver desabilitada, o Vectorworks não exportará esses elementos sólidos. Você também pode optar por exportar ou não preenchimentos mosaicos e imagens de preenchimento. Você pode optar por exportar imagens e arquivos de imagens, lembrando que renderizações são exportadas como imagens e ficarão presentes na mesma pasta do arquivo DWG, e serão importadas como referências para o plano no arquivo DWG. Aqui podemos ver a diferença dessa opção habilitada e desabilitada. Aqui você também tem a opção de exportar os arquivos padrões de Ashura, que ficarão na pasta de exportação, junto dos demais arquivos. Aqui podemos ver a diferença dessa opção habilitada e desabilitada. A última opção dessa área a ser configurada é a opção de exportar hachuras e preenchimentos 2D em layers de DWG separados. Com relação à exportação de elementos 3D do documento, temos duas opções. A primeira, exportar sólidos como sólidos aces, converterá a superfície NURBS em sólidos aces. Caso contrário, esses elementos serão convertidos em elementos com faces poligonais. A segunda opção, triangular para preservar preenchimentos, deve ser usada no caso de certos programas destino que não são capazes de apresentar superfícies 3D que tenham mais de 3 vértices por face. Com essa opção habilitada, o Vectorworks irá subdividir essas faces em triângulos, o que aumentará a compatibilização com esses softwares. De maneira geral, os símbolos do Vectorworks são traduzidos em blocos no CAD destino, e o Vectorworks preservará o nome original do símbolo na exportação. Há uma opção para exportá-los como anônimos, sem nome, e outra opção para decompor os símbolos durante a exportação. A opção Exportar tipos de linhas complexas como blocos preservará a visualização exata desses tipos de linha mais elaborados do Vectorworks no programa destino. No último campo, espessura e cores de linha, há duas opções. A primeira opção, usar cores verdadeiras, exportará as cores exatas do Vectorworks. Aqui podemos ver a diferença dessa opção habilitada e desabilitada. Usar cores DWG indexadas irá mapear as cores do Vectorworks para as cores indexadas DWG mais próximas. Cores verdadeiras são exportadas para o padrão RGB, por exemplo, 25500, enquanto cores indexadas são importadas como cores, por exemplo, vermelho. A opção Mapear espessuras de linhas em cores criará automaticamente um arquivo .ctb. Com o mapeamento de espessuras em cores no DWG, esse arquivo CTB é gerado junto do arquivo DWG exportado. Após todas essas configurações serem realizadas, basta clicar no botão OK da sua janela de exportação.